O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de oração pessoal, no íntimo do seu coração, incline a sua cabeça, feche os olhos e no íntimo do seu coração reze, pedindo que o Espírito Santo te auxilie, nos ajude agora a meditar e compreender tudo o que a palavra de Deus hoje nos fala. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós vivemos um tempo de profunda crise no mundo. Crise de autoridade. As instituições criadas pelas sociedades, pelos povos em vários campos do mundo, todas elas, sejam a instituição, a família, seja a política, o Estado, a igreja, estamos numa grande crise. Mas também o papel do pai, da mãe, do esposo, da esposa. Nós vivemos uma debilidade enorme. E quanto maior essa debilidade, maior a possibilidade de nossos filhos, nossos netos, nossas crianças serem sugadas pela força do mal. Seja essa força do mal as drogas, o tráfico, seja o terrorismo. Eu tenho lido muito nos últimos tempos sobre o perfil dos jovens que têm entrado nos grupos e movimentos terroristas. E o perfil dos nossos jovens nos países pobres, em desenvolvimento, que têm entrado no tráfico, na droga, é muito parecido. São meninas, na maioria meninos, com gravíssimos problemas de vínculo sólido
na família, na fé, na escola, na comunidade, no bairro. A palavra de Deus hoje fala para nós da autoridade de Deus em nossa vida e da autoridade da palavra de Deus em nossa vida. E necessariamente da autoridade da ação de Deus em nossa vida. E é claro, qual é o papel da nossa autoridade? Cada um tem a sua responsabilidade. No seu trabalho, no cuidado da sua casa, é uma autoridade que você tem. A palavra que você diz. Vamos ao Evangelho. Tomem comigo o número 9 do seu folheto. Marcos 13, 24 a 32. Nós estamos terminando de ler o Evangelho de Marcos. São 16 capítulos. E o final do capítulo 13, começo do 14, já é o relato da paixão, morte e ressurreição de Jesus e a volta de Jesus para o céu. Isso nós já lemos na Semana Santa. Entendido? Então, o que faltava para a gente ler era o resto do Evangelho, que nós estamos terminando domingo que vem. Esse Evangelho é o mais curto, são só 16 capítulos, e por isso Marcos não enrola, não fica floreando, não desenrola temas. Marcos conta a história de Jesus de forma assim, na bucha. Nós precisamos ler esse Evangelho com um zelo enorme para cada palavra, para cada vírgula, porque ele é muito carregado, muito denso no conteúdo. Não explica tanto. No capítulo 13, nós continuamos no mesmo ambiente de domingo passado. Nós estamos hoje aqui provavelmente na quarta-feira santa ou na quinta-feira santa de manhã. Jesus na quinta-feira santa à noite, depois da ceia e do lava-pés, ele é preso, e aí é o desfecho da sua paixão e da sua morte. Esse texto aqui é uma das últimas falas de Jesus. Talvez muitos aqui tenham experimentado na vida o último encontro que você teve com uma pessoa querida que morreu. Geralmente a gente guarda tudo, não é? Seja o pai, a mãe, um amigo, um parente querido, a gente se recorda do último encontro, a gente se recorda de detalhes, o que a pessoa falou, o gesto, o que ela me disse. A gente conta emocionado, falando, olha, tem uma palavra, tem uma frase que fulano me disse no último encontro que eu tive com ele, que até parecia que ele sabia que ia morrer, disse isso. A força da última palavra marca muito a gente. E Jesus também está dizendo a última palavra para os discípulos aqui antes dele morrer. Essa última palavra dele, ela tem que marcar o território, porque ele fisicamente vai sair. É o mesmo que dizer, vamos ver o texto. Vamos lá? Naquele tempo, quer dizer, na quarta-feira santa ou na quinta-feira santa, na Semana Santa, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, leia comigo, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então, antes do sol escurecer, da lua deixar de brilhar, das estrelas começarem a cair, das forças do céu serem abaladas, antes disso tudo, tem uma coisa que vai acontecer. O comecinho do versículo 24 de novo, leia comigo. Naqueles dias, depois da grande tribulação. A grande tribulação já não é o sol escurecer, a lua perder o brilho, as estrelas caírem,
e o céu desabar? Não. Esses são os elementos da natureza, os elementos da criação, o colapso da criação. Mas antes haverá uma grande... Que tribulação é essa? Repita comigo. Essa tribulação são as grandes dificuldades que eu enfrento, que nós enfrentamos para sermos fiéis a Jesus, obedientes à vontade do Pai. Essa é a grande tribulação. Aquelas que você passa no seu casamento, na sua vida de pai, mãe, de esposa, esposo, essas que cada um de nós estamos passando. Essas dificuldades que nós enfrentamos e que ameaçam tirar-nos do caminho da fé. Os acontecimentos cotidianos, os mais dramáticos, uma morte, uma doença, uma tragédia, mas também os aborrecimentos de todo dia, de toda hora, de ter paciência, de perdoar, de te aguentar, de te tolerar dentro da minha casa. Essa é a grande tribulação que cada um de nós passa. Depois dela virá a tribulação da criação. Jesus diz que quando passar a minha e a sua tribulação, e a tribulação da natureza, dos elementos da natureza, no meio daquela situação caótica, vai acontecer algo extraordinário. Versículo 26. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Jesus está indo embora e está dizendo: moçada, eu vou embora, vocês vão ficar. Vocês vão enfrentar muita tribulação para perseverarem na fé. Até a natureza vai entrar em tribulação, mas eu vou voltar. Vocês não desistam, porque quando a poeira, quando o caos tomar conta, vocês fiquem atentos que, erguendo os olhos para os céus, vocês vão me ver descendo nas nuvens com grande poder e glória. O que significa isso? Que o caos não vai ter a última palavra na nossa vida, que a tribulação não vai ter a última palavra em nossa vida, que as dificuldades e sofrimentos nossos não terão a última palavra em nossa vida. A última palavra vai ser Cristo voltando na glória. Versículo 27. Ele está falando, Jesus falando dele mesmo. Jesus está falando dele, da sua volta. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Para lá. Se você acha que esse negócio da vinda de Jesus, a futura vinda de Jesus, é coisa de opinião de alguns, você não acredita assim também não, que não é bem assim não, você tem outra opinião, eu vou dizer para você uma coisa séria: acreditar que Jesus vai voltar é tão sério e importante quanto acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Se você acha que não é importante esse tema da vinda de Jesus, você compromete o resto do seu creio, da sua fé. Eu tenho encontrado muita gente católica que reclama para mim que não acredita muito nessa vinda de Jesus, e eu pergunto por quê. E aí eu escuto relatos muito curiosos, muito parecidos com os meus. Nós mais velhos que vivemos no interior do Brasil, na roça, no interior, nos anos 60, 50, 60 e 70, surgiu uma avassaladora campanha e investimento dos Estados Unidos na abertura das igrejas evangélicas.
que era para desmantelar o catolicismo. E eles chegaram dizendo que Jesus estava voltando. Quem é da minha idade para trás lembra. Acontecia nos anos 60 e 70, era muito comum as profecias, inclusive, de marcar o dia da volta de Jesus, não era? E eles pregavam a volta de Jesus, ameaçando as pessoas, passando medo nas pessoas, medo pavoroso, que o católico que não foi para eles, tomou uma certa giriza desse negócio da vinda de Jesus. Então, nós católicos fomos mal influenciados pela compreensão errada deles sobre a vinda de Jesus, e não gostamos nem desse assunto. Mas nós estamos errados também, em não gostar desse assunto. Primeiro, porque a vinda de Jesus não é uma ameaça para nós. A vinda de Jesus é a nossa grande consolação, é a nossa esperança. Se você não acredita nisso, você vai ter que aumentar sua oração, seu jejum, sua penitência, e exercitar mais fortemente e ler mais o catecismo da igreja e a Bíblia, e aprender mais o que é essa segunda vinda de Jesus. Ela não é uma ameaça. Ele vai vir no meio das nuvens com grande poder e glória. Versículo 27. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra, e os anjos dele reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Primeira pergunta difícil da gente engolir nessa palavra: se Jesus voltar hoje, cuidado, não responda por você, peça ao Espírito Santo para te instruir, para que você tenha uma convicção mais pura. Se Jesus voltar hoje, você está no grupo daqueles que os anjos vai reunir você como eleito de Deus na presença de Jesus? Você experimenta a convicção mais profunda de que você é uma eleita, um eleito, que os anjos do Senhor, chegando com Jesus, vão te colocar na presença de Jesus? Isso para você tem importância? Nós não pensamos na vinda de Jesus. Nós nem queremos a segunda vinda de Jesus. Nós queremos apenas que Ele mande uma bênção para a gente e ajude a gente a conseguir melhorar a vida aqui. Nós não investimos muito nessa segunda vinda dEle. Nós queremos apenas que Ele patrocine e ajude a gente nos nossos sonhos daqui. Posso pegar pesado? Mas é muito pesado, posso? De vez em quando vem uma mãe, uma avó, um vô, dizendo para mim assim: padre, conversa com meu filho, conversa com meu sobrinho, conversa com meu primo, as esposas, conversa com meu marido, está num caminho errado. Eu queria tanto que o senhor chamasse ele para fazer alguma coisa aqui na igreja, para ver se ele deixa o mau caminho. Eu digo igual um leão, bufando de nervo, eu digo: a igreja não é lugar para trazer menino para fugir da droga. A igreja é lugar para trazer todo mundo, para preparar todo mundo para a vinda de Jesus. É mais do que ficar livre da droga, minha gente. Se vocês soubessem a quantidade de pessoas que me abordam dizendo assim: padre, eu sei que o senhor não concorda, alguns falam desse jeito, sei que o senhor não concorda, mas meu filho anda meio desmiolado, meu marido, ele é bom, pessoa boa, mas
se o senhor arrumasse um trem para ele fazer lá na igreja, e desse um pano desses da igreja, uma roupa dessas da igreja, ele ia enturmar com a turma, e as pessoas iam olhar para ele, e ele ia se intimidar, e não ia pecar tanto. Eu digo, a igreja não é lugar para dar pano para os outros, deixar de ir para o caminho errado. A igreja é o lugar onde nós conduzimos as pessoas a Cristo, e por Cristo elas passam a viver uma vida de quem aguarda a vinda do Senhor. É mais, a igreja não é um lugar onde fica um monte de gente ajudando o padre, onde o padre faz um monte de coisa para arrecadar dinheiro, para fazer um monte de coisa, até o que não deve. A igreja é o lugar onde nós vivemos a espera, a escuta da palavra, a oração, a confissão dos pecados, a correção da nossa vida, permanentemente em vista da vinda do Senhor. Versículo 28, leia comigo. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Leia. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Olhe para cá, nós aguardamos o dia em que o Filho do Homem, Jesus, vai bater à porta? Ou a gente quer apenas ir para a igreja para o filho não ir para a droga, para um dia a polícia não bater a porta, o traficante não bater a porta? Nós somos aqueles que no meio do turbilhão do mundo, da confusão do mundo, da tribulação do mundo, da farra do mundo, da zoeira do mundo, nós temos sempre os nossos ouvidos atentos ao chamado de Jesus à porta, os nossos olhos sempre atentos à vinda de Jesus. Versículo 30, toda a igreja comigo. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo aconteça. Continua. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Minha gente, isso aqui é uma das frases mais impactantes da Bíblia. A segurança que Jesus tem sobre o papel dele, a segurança que Jesus tem, ele morrendo, ressuscitando e subindo para o céu, a palavra dele fica. A palavra dele não passa, porque quem acolher a palavra dele e aceitar a palavra dele como comando para a sua vida, a palavra dele vai entrar e vai realizar na sua vida o que ela disse. Por isso é que ela não passa. Eu dizia no começo da pregação que nós vivemos uma crise enorme de identidade. Nós temos dúvida até da Bíblia, temos dúvida da igreja. A gente acha que interpretar a Bíblia é coisa de opinião de cada um. Padre, é bonito aquilo que o senhor disse, né? Só porque cada um pensa de um jeito, né, padre? Posso pegar pesado? Vou usar umas extravagâncias aqui. Nós somos tão sem vergonha, mas tão malandro, que a gente diz que a palavra de Deus é difícil de entender, que ela é complicada, que ela é questão de opinião de cada um. Sabe para quê? Porque se eu disser que eu ouvi a palavra e entendi, eu vou ter que ajustar a minha vida, a minha conduta de acordo com o que ela está falando. E eu não quero ninguém apontando o dedo para mim. Por isso nós não temos mais autoridade para pregar a palavra para os nossos filhos.
Porque um pai e uma mãe que ensinar a palavra de Deus para os filhos, o filho vai dizer: pai, mãe, você está falando isso, mas olha como é que você está vivendo. E os meninos de hoje falam. Nós não falávamos, e se nós falássemos, a gente tomava um tapa na boca, porque os nossos pais tinham uma autoridade grande. Onde não tinha autoridade, eles tinham uma severidade. Autoridade é diferente de severidade, de rigor, de violência. Mas era muito comum, ainda é, eu escutar pessoas mais velhas dizerem assim: eu já tive tanta vontade de aprontar na vida, mas aquilo que meu pai falou parece um comando para a minha vida. A hora que eu vou para fazer besteira, eu não tenho coragem. A palavra fica, não fica? O problema é que nós não temos autoridade na vida da meninada de hoje. Nossa palavra não manda. E se o pai exige um pouco de um lado, a mãe amansa do outro. Se a mãe firma de um lado, o pai amansa do outro. Nós não temos mais aquele papel institucional de responsabilidade com o futuro das novas gerações. E o curioso é que o dia que o traficante chega na vida do bichinho e fala para ele: ó, nós vamos te ajudar, moleque, mas tem um esquema aí que você tem que obedecer. Ele obedece ou não obedece? Se ele não obedecer, o que fazem com ele? Mata ele e mata a família inteira. Nós que cremos, não temos coragem de firmar nossa autoridade na palavra. Quem vive fazendo mal tem coragem de usar a autoridade da palavra. Aí, para recordar, a igreja não tem mais autoridade. As esposas e os esposos não têm mais autoridade. O pai e a mãe não têm mais autoridade. Não tem. O que eu escuto de pai e mãe falar assim: padre, dá um jeito na minha mãe, ela está estragando demais os netos dela. Isso existe? Hã? A gente tenta afirmar, educar o bichinho, mas ela vai, a hora que a gente está longe, ela estraga o bichinho. Isso existe? Muito. Porque na insegurança dos vô e das vó, o medo da solidão, eles pensam: eu vou dar tudo que esse bichinho quer para ele ficar devendo favor para mim, porque a hora que eu tiver velho capotando, ele vai cuidar de mim. E eu digo: não vai. Mas não vai mesmo. Porque você está ensinando o menino, a menina a ser mala. E eles sabem perceber isso. Você, pai e mãe, vô e vó, você tem segurança com a sua presença na vida do seu filho, do seu neto? E você saindo, você confia no taco da sua palavra? Você é daqueles que quando está longe dos filhos, liga para o filho e nem fica cutucando e enjoando eles, mas diz: e aí, meu filho, está tudo bem? Está bom aí? Ou você é inseguro com a autoridade da sua palavra? É disso que a palavra está falando. Jesus está se despedindo dos discípulos e falando: moçada, eu vou embora, mas vocês fiquem na minha palavra. A minha palavra não vai passar. Agora, você vai ter acesso a um texto que vai te assustar muito. Porque você pode dizer assim: padre, eu até queria viver isso, mas o meu temperamento é difícil, minha natureza é difícil, as coisas lá em casa é difícil demais, eu não tenho jeito não. Meu pai era ruim, eu também sou ruim igual ele. Todo mundo fala que eu sou ruim igual meu pai. Todo mundo fala que eu sou enjoado igual a minha mãe. Pega a segunda leitura. A partir de hoje, você vai sair da igreja
procurar a primeira lixeira que tem lá fora e jogar fora todas as desculpas esfarrapadas que você usa, dizendo que não dá conta de viver a palavra de Deus. Olha a autoridade agora de Cristo com o que Ele fez. Cristo providenciou as condições. Eu e você podemos ser a pior porcaria do mundo, a maior miséria de fraqueza do mundo, mas Cristo providenciou as condições que capacita a mim e a você, que qualifica eu e você para viver aguardando a vinda dele de uma outra forma. Pegue comigo, carta aos Hebreus. Juntos, todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Esse sacerdote aí está falando do sacerdote do templo de Jerusalém. As pessoas traziam o dízimo, as ofertas e as oferendas, o touro, o cabrito, o carneiro. O sacerdote pegava o dízimo, as ofertas punha diante do altar, matava o cabrito, o carneiro e o touro, pegava uma parte da carne dele e queimava sobre o altar. A fumaça subia, ele dizia: Deus, é o pedido daquele que deu a oferta que está subindo. O sacerdote pegava o sangue daquele animal, borrifava sobre as oferendas, sobre o altar, sobre o incenso, pedindo a Deus clemência e misericórdia daquele que deu a oferenda. Jesus diz assim: todo sacerdote apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar pecados. Versículo 12, juntos. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único, para lá. Que sacrifício único é esse que Cristo ofereceu? Epa, reage, igreja. Que sacrifício único é esse que Cristo ofereceu? Estenda a mão para cá, para a cruz. Diga comigo. Pega a criança que está aí perto de você, distraída, põe a mãozinha dela voltada aqui para a cruz e diga: o sacrifício único que Cristo ofereceu foi sua morte na cruz. Foi sua morte na cruz. Tá, nós vamos voltar a isso, presta atenção. Volta lá o texto agora. Vamos lá? Cristo, ao contrário do sacerdote, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados. Que sacrifício único é esse? Continua. Esse sacrifício era para fazer o quê? Está lá falando. Um sacrifício único pelos pecados. Continua. Sentou-se para sempre à direita de Deus. Versículo 13, leia. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Quem são os inimigos de Jesus? Que Jesus espera que sejam colocados debaixo dos seus pés? Os nossos pecados. Ele ofereceu o sacrifício único, morrendo na cruz, derramando o seu sangue. A partir de agora, se você quer a vida, o dom, a graça sobrenatural de Cristo sobre você, traga os seus pecados e coloque debaixo dos pés dele e diga: Senhor, eu não vou viver escravo desse pecado que eu ponho aqui, eu vou ser servo da palavra do Senhor. Continua. Versículo 14. De fato, com esta única oferenda,
Que oferenda única é essa? Ô igreja, levanta a sua mão e diga bem firme: que oferenda única é essa? Vamos? A mão para a cruz. Que oferenda única é essa? A morte na cruz. Que oferenda única é essa? Volta ao texto. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva. Agora aqui tem uns trem meio difícil da gente aceitar e engolir. Vamos por partes. Nos dias de hoje, está muito atual a ideia de que você tem que apresentar a Deus oferenda e sacrifício. Ontem eu estava vindo no trânsito, no sinaleiro, uma mulher vendendo uns trem lá da igreja. Tinha na camiseta dela o Templo de Salomão do Edir Macedo, lá em São Paulo, e escrito desse jeito por cima: o lugar único para você oferecer o seu sacrifício. Eu perguntei a ela: o que é esse sacrifício de oferecer lá? Ela fala: é o propósito que você tem que fazer. Eu falei: o que é o propósito? Você faz um propósito com Deus. O pastor diz a você quanto você tem que mandar como sacrifício no envelope, e ele manda para lá, e ele sacrifica aquele dinheiro. Eu falei: queimando? Não, o que é isso? Compra um jatinho para ele, uma fazenda, um carro importado. Eu brinquei com ela falando assim: a maior parte dessas falsas igrejas, tem igrejas sérias também, mas a maior parte dessas igrejas picaretas que não poderiam nem ser chamadas de igreja, se você sair da igreja hoje, aqui, agora, com a autoridade dessa palavra, e sair pregando esse versículo 14, eu te garanto uma coisa: muitas dessas falsas igrejas vão fechar. Esse tanto de igreja só abre porque tem um bando de cristãos que não tem clareza e compreensão da verdade da palavra, e eles manipulam a palavra, e passando medo em você, medo do capeta, medo do castigo, medo do fim do mundo, medo da desgraça, ameaçam você, você enfia a mão no bolso e dá o dinheiro que eles pedirem. Porque são igrejas baseadas na oferta sua, e não baseadas na única oferta que conta, que é a de Cristo, e não a sua. Leia comigo o versículo 14 de volta. Presta atenção no que vem, leia. De fato, com esta única oferenda. Que oferenda única é essa? Ah, melhorou. Com essa única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Quem é que ele levou à perfeição definitiva? Os que ele santifica. Quem são esses? Quem são esses que ele santifica, que ele levou à perfeição definitiva? Quem são esses? Quem sabe, levanta a mão e grita. Quem são esses? Levanta a mão e diga. Quem são esses? Quem está dizendo, levante a mão bem alto e diga, com vigor. Quem são esses que ele levou à perfeição definitiva? Toda a igreja levanta a mão e diga. Quem são esses que ele levou à perfeição definitiva? Se você acreditasse nessa palavra, você não acharia você feia. Você não acharia que fazendo algum trem no seu cabelo, na sua cara, você ia ficar bonita e bonito. Você não pensaria que se você comprasse uma roupa nova, alguém ia te reconhecer, um carro novo, uma casa nova, alguém ia te respeitar e te valorizar. Se você acreditasse, se você acreditar nessa única oferenda que ele realizou, e o que essa oferenda realizou, minha gente, o verbo está no passado. Olhe lá.
De fato, com esta única oferenda, Ele levou à perfeição definitiva. Você tem noção que em Cristo você pode viver uma vida de perfeição definitiva? Você já está vivendo essa perfeição definitiva ou tem que melhorar muito? Ou temos que melhorar tudo? Você quer essa perfeição que Cristo pode operar em você? Ou você quer a perfeição do shopping? Da loja? Essa é a parte bonita, mas agora vem a parte difícil. Quando a palavra de Deus fala que pelo único sacrifício que Ele ofereceu na cruz, Ele levou à perfeição definitiva os que Ele santifica, sabe o que isso significa? Que acabaram as nossas desculpas esfarrapadas, dizendo: eu não dou conta. Ele sabe que nós não damos conta. Foi Ele que, pelo sacrifício dele na cruz, providenciou as condições para eu e você darmos conta. Ele sabe que nós não damos conta, por nós. E não damos mesmo, damos? Ele sabe que eu e você, que nós não somos capacitados e qualificados para isso. O que nos capacita e nos qualifica para essa perfeição é o sacrifício dele. Agora, não é o seu dízimo, não é a sua oferta que abala o coração de Deus e faz Deus mandar bênção para você. O que faz Deus mandar bênção para você, Ele já mandou. É o amor que Ele tem para com você, a compaixão, a misericórdia. Ele providenciou tudo para que você seja feliz nele. Versículo 18. Leia. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Ninguém mais pode dar oferenda pelo pecado. Uma maldição do meu avô, do meu pai, para quebrar a maldição passada, eu vou botar dinheiro no envelope e botar no pé do santo ou mandar para o Edir Macedo. Não! Onde existe o perdão, onde existiu esse derramamento de sangue aqui, já não se faz oferenda pelo pecado, a oferenda é a dele. Nós vamos viver uma vida justa, santa, reta, honesta, porque Ele nos criou condições para isso. E a hora que a gente for tentado a ir para o caminho errado, nossa consciência, a palavra dele, como um sininho vai dizer: opa, 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 eu criei condições para que você não vá pelo caminho errado. Aí você apruma a sua vida. Irmãs e irmãos, a partir de agora, as desculpas que você dava, dizendo que as tribulações que você está passando tirou você do sério e fez você quebrar com tudo, acabaram também. A partir de agora, você pode até não querer dar conta, mas se você quiser dar conta, Cristo providenciou todas as condições para você dar conta de viver a vontade e o plano de Deus. Está claro? E você não vai ser justo, honesto, santo, fiel, obediente, colaborar na igreja, ajudar na igreja para ganhar nada. Você vai ser isso porque você já ganhou por gratidão, por louvor, porque Ele é bom, porque Ele me amou, porque Ele deu sua vida por mim. Foi com preço de sangue que Ele providenciou que eu desse conta de voltar para Deus e vivesse em Deus. Olha, eu passei essa semana rezando muito e pedindo a Deus
que Ele não permitisse que eu falasse besteira na pregação e que ninguém saísse da igreja sem entender que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão, porque você vai acolher a palavra dele e você vai deixar a palavra dele operar em você o que a palavra dele tem autoridade e poder de operar em sua vida hoje, agora. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração e diga para Jesus que você não quer sair dessa igreja sem que a palavra dele realize o que só ela pode realizar. Te fazer conhecer o que Cristo fez por você. É isso que a palavra realiza, sobretudo. A palavra te faz conhecer Cristo e tudo o que Cristo fez por você. Aceitar Cristo na sua vida como o único Senhor que te salva dos seus pecados, te garante a vida eterna, te leva à perfeição. Fale para Jesus te ajudar a aplicar essa palavra na sua vida. Fale para Jesus te ajudar a entender o que é que significa que com esta única oferenda dele na cruz, ele te levou à perfeição definitiva. Peça que ele não permita que você saia daqui sem aceitar, compreender e aceitar essa palavra na sua vida. Fale com Jesus. Tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão podem superar o amor de Deus por mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. Ó Senhor, teu corpo e sangue, minha redenção, aliança por toda eternidade. Vem agora, ó meu Deus, toma meu coração, pois sem ti nada posso realizar. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. Só Deus. Se você puder, faça um esforço e fique de joelhos. Se você não puder ajoelhar-se, fique de pé, incline a sua cabeça, estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus e reze comigo. Senhor Jesus, o Senhor já fez tudo por mim, já providenciou tudo que eu precisava, providenciou a minha perfeição, que nada no mundo é capaz de me garantir
de me garantir essa perfeição. essa perfeição. Jesus, Jesus, o seu sangue derramado na cruz seu sangue derramado na cruz foi para me perdoar foi para me perdoar todos os meus pecados, todos os meus pecados, me transformar me transformar em uma criatura nova em uma criatura nova que vive neste mundo, que vive neste mundo, sempre aguardando a sua vinda, sempre aguardando a sempre fazendo a vontade do Pai, sempre fazendo a vontade, realizando as obras realizando as obras que a sua palavra pede. que a sua palavra pede. Jesus, Jesus, eu te peço perdão eu te peço perdão por todas as vezes por todas as vezes que eu ignoro que eu ignoro o poder o poder da sua morte, da sua morte, do seu sangue, do seu sangue, da sua ressurreição. da sua ressurreição. Eu te peço perdão Eu te peço perdão por todas as vezes por todas as vezes que eu ignoro que eu ignoro a autoridade a autoridade da sua palavra da sua palavra e digo e digo que cada um entende que cada um entende do seu jeito do seu jeito. e eu não procuro saber E eu não procuro o que é que o Senhor me diz que é que o Senhor me para diz viver como o Senhor quer. para viver como o Senhor. Perdão, Jesus. Perdão, Jesus. Jesus, Jesus, eu te peço perdão eu te peço perdão por não pregar essa palavra, por não pregar essa palavra, por não dar testemunho por não dar testemunho da autoridade da sua da palavra, autoridade da sua palavra, que não passa, que não passa, que não passará, que não passará, mas realizará mas realizará as obras de Deus no mundo. as obras de Deus no mundo. Jesus, Jesus, por seu sangue, por seu sangue, por sua morte, por sua morte, por seu único sacrifício, por seu único sacrifício, eu te peço, eu te peço, renova renova minha mente, minha mente, meu coração, meu coração, minhas ações, minhas ações, minhas palavras, minhas palavras, renova renova a minha vida, a minha vida, ajusta tudo ajusta tudo de acordo de acordo com a sua palavra. com a sua palavra. Jesus, Jesus, eu estou aqui, eu estou aqui, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero viver eu quero viver a perfeição a perfeição que o seu único sacrifício que o seu único sacrifício me garantiu. me garantiu. Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em e vós ponho a minha vida e ponho a minha vida nas mãos nas mãos do Senhor. do Senhor. Mantenha suas mãos estendidas para a cruz. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue suas dificuldades, suas tribulações, seus sofrimentos. Entregue as falsas doutrinas que têm enganado você e arrastado você para os caminhos mais fáceis, para os caminhos ilusórios da fé. Entregue a Jesus o seu firme propósito em viver a perfeição que o sacrifício dele garantiu em você. Amém. Amém.